Sabe quando nada na sua vida profissional dá certo, você tenta mil coisas, você estuda um monte de coisa e parece que você tá sempre começando do zero? Eu me senti assim e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha busca profissional e como a mentoria sentido pode te ajudar. Eu já me senti muito insatisfeita com o meu trabalho, eu já me senti muito perdida, eu já vivi crises existenciais por não achar o meu propósito, por não saber o meu caminho. E por algum tempo eu cheguei a pensar que nessa área, na área profissional, na área do trabalho, da carreira, eu não iria me realizar. Eu já cheguei a pensar assim, eu falei, cara, eu acho que isso não é pra mim, eu não nasci pra ser feliz no trabalho. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, assim, bem resumidamente, mas um período assim que fez que essa grande transformação veio pra mim. Logo que eu cheguei em Itacaré, que foi um pouquinho antes da pandemia, eu já tava assim nessa de eu passei muito tempo viajando, eu fiz um mochilão pelo Brasil, inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar como um vídeo linkado no final, se você quiser assistir. Mas eu passei muito tempo viajando e cada lugar que eu parava eu fazia um trabalho diferente em troca de hospedagem. E aí quando eu cheguei em Itacaré, eu falei, cara, que eu decidi morar aqui, que eu decidi ficar aqui, eu pensei, eu acho que eu quero fazer algo que eu gosto, sabe? Eu quero trabalhar com algo que me dê realização, que me dê satisfação, que me dê dinheiro, que eu seja bem remunerada fazendo coisas que eu gosto, sabe? E não esse papo lúdico de tipo, vou fazer só o que eu gosto, vou fazer. Não, mas tipo, seguir uma paixão minha, seguir os meus talentos, esse era o meu desejo. E antes até de eu chegar aqui, eu já sabia que eu queria uma vida mais leve, que eu queria uma rotina mais fluida, conectada com a natureza. Eu já estudava astrologia, eu já lia mapa astral. E aí eu pensei, cara, eu acho que esse é um trabalho que eu gosto de fazer, que eu vou me dedicar a isso. E aí, com todo o contexto da pandemia, que aí o marketing digital no Brasil ficou muito acendido, porque né, as pessoas não podiam sair e fazer seu marketing boca a boca, o negócio meio que explodiu. Então, eu comecei a estudar marketing para vender o meu serviço de astrologia. Só que aí eu me perdi ali, meio que fiquei fascinada pelo mundo do marketing. Eu falei, cara, é o marketing. Eu vou estudar para ser boa nisso. E eu fiz todos os cursos que você possa imaginar sobre marketing, sobre afiliados, sobre como montar um site, sobre conteúdo, social media, criação de vídeo, infinitas coisas eu estudei. Em paralelo a isso, eu já tinha voltado, né, quando as coisas começaram a reabrir aqui em Itacaré, eu voltei a trabalhar na hotelaria, que é, né, a minha área que eu tô aí há muito tempo. Antes disso também já fiz muitas outras coisas, então a minha vida profissional é baseada em tentativa e erro e diferentes áreas e diferentes coisas aleatórias. Mas a hotelaria foi a parte mais constante, assim, da minha vida profissional. E aí eu sei que as coisas começaram a reabrir, o turismo começou a voltar, eu falei, bom, preciso de um emprego que me sustente para mim poder criar esse novo trabalho que vai, né, me realizar. Então, em paralelo, eu fiquei estudando marketing e coisas no digital que eu poderia fazer, mas trabalhando na hotelaria 8 horas por dia, CLT, 6 por 1. E das diversas áreas que eu estudei, por um tempo eu até fiz assim uma transição de carreira que não deu certo. Eu trabalhava na hotelaria e aí eu fiz um curso, sou formada em social media e fiz uma transição para sair do CLT e trabalhar como social media. Trabalhei por um tempo, fiquei um tempo só fazendo isso, criando estratégia, produção de conteúdo, enfim, várias coisas, mas eu não tinha resultado. Eu não conseguia me sustentar só com aquilo, sabe? Aí eu decidi voltar para a hotelaria. E foi bem nessa fase assim que eu falei, cara, eu acho que não é isso, sabe? Tipo, eu me perdi de novo ali. Nessa busca infinita de fazer mil coisas, eu me perdi de novo. E aí foi nesse momento que eu pensei, eu disse, cara, eu acho que não é pra mim. Eu já tava 3 anos patinando nessa, sabe? E eu falei assim, não é pra mim, tá errado, tipo, não nasci pra me realizar profissionalmente. Foi aí, tipo assim, eu falei, cara, eu acho que eu vou me sustentar, o meu trabalho só vai me sustentar e vou me realizar em outras coisas, vou fazer esporte, vou ter um estilo de vida que pelo menos ameniza essa dor, dessa frustração profissional. Eu cheguei a pensar nisso. Sério, eu tentei tanta coisa. Teve uma época que eu vendia produto físico em anúncio, fui para a área dos anúncios, perdi um monte de dinheiro. Aí eu fui para marketing de relacionamento, fui tentar fazer, eu vendia os produtos da Doterra, que eu amo os produtos da Doterra, mas tentei fazer o negócio deles, não deu certo. Eu sei que foi assim, uma sequência de tentava e errava e me frustrava. E aí, tipo, eu fiquei nesse limbo, assim, nesse vazio existencial por um tempo, sabe? Aí fiz uns projetos bem legais, tipo a Associação de Bodyboard aqui, foi basicamente eu que criei a ideia e com outras pessoas eu fundei a associação, passei muito tempo trabalhando na associação, mas assim, parecia que nada encaixava, sabe? Parecia que não
tava indo, mas, tipo, com muito esforço e, tipo, não me realizava a parada. E aí, quando eu cheguei nesse ponto de, tipo, ai, cara, quer saber? Vou dar um tempo, chega. E eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito estudiosa, eu vou fundo mesmo, eu tenho múltiplos interesses, mas quando eu tô num foco de estudar aquilo, eu fico naquilo e eu encontro várias formas de fazer aquilo, sabe? É muito natural isso pra mim. E um ritmo de aprendizado muito acelerado. Então, eu sei que eu tentei várias vezes, eu sei que eu fui atrás, eu tentei várias formas, eu comprei curso, eu comprei mentoria, eu comprei acessos a pessoas muito maravilhosas, que me ajudaram muito, que sabiam que eu estava ali, que me deram essa validação de que não, realmente, você está indo certo, né, você está fazendo tudo certo. Então, não foi assim que eu fui loucamente, sem ter instrução nenhuma, tá? Eu realmente, eu falei, não é possível que eu não esteja entendendo como isso funciona. Eu entendi, eu tive resultados, criação de conteúdo pra mim é muito legal, foi a parte que eu mais me apaixonei, assim, de tipo, cara, criatividade é uma bênção de Deus, sabe? Quando a gente cria, a gente tá honrando essa natureza. E eu crio conteúdo até hoje, então, tipo, eu gosto disso. E, eventualmente, faço publicidades também, meu perfil do Instagram é legal, assim, então eu gosto disso, sabe? Mas não me sustenta, porque eu me distanciei muito de mim. E aí eu sei que nessa época de tipo, cara, vou dar um tempo, não vou mais procurar sobre isso, não sei o que, isso foi final do ano passado. E também eu estudei bastante sobre autoconhecimento, imagina, eu vim da astrologia, então física quântica, história, espiritualidade, história da humanidade, todas essas coisas já tinha no meu background. E aí por volta de final de 2024, veio um anúncio para mim de uma mentoria de orientação de carreira. Não era um curso gravado, era tipo uma mentoria, assim, em grupo, mas que eu ia ter contato direto com aquela pessoa. E que eu ia, e era poucas sessões, sabe? Eu falei, cara, eu acho que isso aqui pode me destravar um pouco, assim, pelo menos, né? Eu já tinha aceitado que eu não queria mais mexer com isso, mas no fundo eu ainda tava com aquela insatisfação de tipo, cara, não, preciso dar um jeito, preciso resolver esse negócio, né? Eu não vou viver assim. E aí eu encarei essa mentoria, fiz todas as sessões, todos os exercícios, foi tipo assim, eu achei peças do meu quebra-cabeça que estavam completamente distantes e não estavam encaixando. Por isso que me dava essa sensação de que eu sabia muito sobre mim, mas eu não sabia encaixar as peças no lugar certo. Então eu ficava nessa insatisfação, sabe? E aí foi nessa mentoria que eu redescobri os meus talentos. Muita coisa eu já sabia sobre mim, mas eu não sabia como usar isso na área profissional. Eu já sabia que eu era muito dedicada, muito caprichosa, detalhista, que eu gostava de criar, que eu precisava criar, assim, as fases da minha vida que eu não estive criando alguma coisa ou que eu não tinha algo paralelo ao meu trabalho, foram fases de muita depressão na minha vida, sabe? Então eu percebia isso, tipo, eu comecei a olhar padrões, tipo, olhar para trás, conectar os pontos e falar, não, eu sei que eu sou boa nisso, eu sei que eu tenho esse talento, eu sei que criatividade é importante para mim, eu sei que autoconhecimento é importante para mim. E aí eu comecei a encaixar as peças no lugar delas, onde elas realmente têm um encaixe. Outra coisa também que essa mentoria me trouxe, assim, de luz, é que eu sabia muita coisa, mas eu não sabia escolher com base em quem eu era. Então, tipo, sentar, estruturar, fazer um plano e falar, não, isso eu tenho talento para isso. Essa rota contempla os meus talentos, os meus valores pessoais, como liberdade, propósito, criatividade, eles estão dentro dessa rota? Se não tiver, não é por aqui que eu vou seguir, sabe? Então eu comecei a entender como escolher com base em quem eu sou. Por que eu tinha me desconectado muito de mim? Não era porque eu não me conhecia o suficiente, mas era porque eu não sabia escolher com base em quem eu era. E aí eu escolhi a melhor oportunidade, o que estava dando mais dinheiro, eu escolhi o que estava disponível no mercado, sabe? Então não era com base em quem eu realmente era. E depois de passar por tudo isso, hoje eu entendo o porquê que eu tive que viver tudo isso, sabe? O porquê que eu precisei dessa confusão, eu precisei querer me buscar, eu precisei querer entender tudo isso, passar por tudo isso, de pular aqui, de ir pra lá, de não sei o que, não sei o que, pra poder ajudar as pessoas com isso. E dentro dessa busca, eu sempre quis entender qual era o meu propósito, qual era o sentido da minha vida, por que eu tô aqui. Eu sempre fui essa pessoa buscadora. E aí, quando eu compreendi por que eu tive que passar por essas experiências, por que eu buscava tanto e eu não encontrava nada, não era que eu não estava no caminho, mas eu precisava desse processo para poder guiar as pessoas, para poder ajudar elas de alguma forma a não passar por isso, ou talvez facilitar o caminho. Então eu tive essa compreensão, sabe, de que tinha algo maior ali me ensinando
para mim poder ajudar as pessoas também a se transformarem. E foi a partir daí que nasceu a Mentoria Sentido, que é esse processo de descoberta que eu vivi, que hoje eu me sinto apta a ajudar as pessoas a se encontrarem, porque foram anos de busca, foram anos de frustração, de confusão. Então, sair do caos para a clareza é muito bom. Eu posso te garantir que é uma das satisfações da vida que não tem preço, sabe? Você se conhecer, você escolher um caminho que tem a ver com você e você falar, cara, é pra cá que eu tô indo, sabe? Sério, você tem que fazer esse processo. E quando você encontra esse eixo, assim, quando o seu quebra-cabeça, suas peças ali estão bem encaixadas, os resultados vêm, a visibilidade e reconhecimento vem, sabe? Tipo, tem um processo de gestação, de maturação, com certeza. Tem um processo de transição, talvez você tenha que fazer uma travessia e tá tudo bem, mas você sabe para onde você tá indo com base em quem você é. Então, os seus resultados são muito exponenciais perto do que antes você fazia com muito esforço e não conseguia sair do lugar, entende? E é desse lugar, é desse eixo que a prosperidade vem, que a leveza vem, que a realização do seu trabalho vem. E é ali que você encontra o seu propósito, o seu sentido, para onde que é o seu sentido. Então, se você se identificou com essa história, se você está passando por esse momento de travessia ou de busca, eu quero te convidar a fazer parte da Mentoria Sentido, que é esse processo de autoconhecimento profissional que vai te ajudar a fazer escolhas mais conscientes em base em quem você é. A gente vai montar o seu perfil profissional, a gente vai descobrir seus dons, seus talentos, seu temperamento, quais são seus valores, suas áreas de interesse. E o primeiro passo para você se conhecer é fazer a aplicação para a Mentoria Sentido. O link está na descrição desse vídeo. E já curte esse vídeo, se inscreve no canal, é bem importante a sua inscrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?